Boa noite a todos. É com grande satisfação que eu estou aqui nesta live para conversar um pouquinho com vocês a respeito de fisiologia, voltado aqui para a cultura do cafeeiro, entender um pouquinho, né, como é que nós podemos conviver, talvez mitigar, aliviar um pouquinho desses estresses, né, nas culturas, principalmente aqui nesse tema de hoje, na cultura do cafeeiro. Meu nome é professor Márcio Domingues, eu sou pesquisador com foco em fisiologia vegetal, já atuo nessa área de pesquisa há mais de 15 anos, sou aqui de Botucatu, sou formado pela Unesp de Botucatu, fiz mestrado e doutorado aqui também, e então gostaria de estar passando para vocês esse recado aqui nesse início de noite, ok? Bom, vamos lá. O objetivo, então, é entender um pouquinho sobre o alívio dos estresses abióticos e bióticos e também a importância dos bioestimulantes. Inicialmente, eu gostaria de estar focando na abertura estomática das plantas. Essa abordagem, em termos de abertura estomática, é bem interessante, porque, na verdade, quando os estômatos estão abertos, quer dizer que a planta está metabolicamente ativa, ou seja, ela está absorvendo CO2. E o CO2 é o substrato para que a planta produza alimento. Toda planta necessita de alimento, e o substrato principal para a produção desse alimento é o gás carbônico que entra através dos estômatos. E aqui nesse slide, nós já observamos aqui no lado esquerdo, o estômago aberto, quando tem menos ácido abscísico, que é um hormônio responsável pela abertura, então ele tem menos ácido abscísico, e aqui ele tem mais ácido abscísico. Ou seja, mais ácido abscísico quer dizer que a planta ela está numa condição de estresse muito elevada e os estômatos estão fechados, ok? Nesse próximo slide, nós entendemos aqui o seguinte, a importância desses estômatos presentes nas folhas e, inclusive, a presença das folhas nessa planta. Então, existem aí cerca de 150 a 300 estômatos por milímetro quadrado de folhas. Ou seja, a folha é a boca da planta. Então, nós estamos observando aqui que é importante no manejo de plantas de cafeiro que tem um problema muito grande de desfolha, um problema muito grande nessa questão de escaldadura, principalmente pós-colheita, né, nesse momento que nós estamos vivendo aqui, aguardando o início das próximas chuvas. E nós percebemos, então, a quantidade de estômatos que se tem. Então, se a planta ela começa a perder uma quantidade muito grande de folhas, ela vai iniciar o seu comprometimento, ou seja, a redução de absorção de CO2. Mesmo que você tenha um estômago fechado por uma condição de estresse, é melhor você ter essa folha com esse estômago que, eventualmente, a gente pode reverter essa situação, não é? Inclusive, em frutos verdes, a gente também tem estômato. No café, existem estômatos. Então, o próprio fruto verde do cafeeiro, ele também consegue fixar CO2, consegue absorver CO2 para proceder, para realizar o processo fotossintético. E aí nós temos algumas condições aqui, não é? Dias muito quentes e alta incidência luminosa, ocorre o fechamento estomático parcial, e isso já reduz a capacidade da planta. Vamos pensar o seguinte, o mais importante que se tem é a fotossíntese. Todo o processo produtivo é dependente da fotossíntese. Então, a produção de café, a produtividade do café, a qualidade do café, o Brix do café que vai me levar numa qualidade de café está relacionado ao quê? A açúcares, está relacionado a carboidratos. E os carboidratos entram por onde? São processados onde? No processo fotossintético. Que depende de quem? Depende do CO2. Então, a assimilação do CO2 é muito importante. Então, se você tem uma condição muito quente, um fator de estresse muito grande, você reduz a assimilação, a entrada de CO2. E aí a planta ela vai perdendo a eficiência, não é? Ou seja, nós estamos perdendo o metabolismo, reduzindo o metabolismo dessa planta. Nós vamos falar muito dessa questão do metabolismo, né? Como podemos acelerar ou auxiliar para que a planta consiga manter o seu metabolismo, pelo menos basal, pelo menos mínimo, mesmo numa condição de estresse.
E aqui ainda, nesse slide, a gente observa, né, a quantidade de CO2. Se você tem uma planta de sol, você tem de 7 micromols de CO2 sendo absorvido. Se você tem uma planta de sombra, 14. Então, o cafeeiro, ele tipicamente é uma planta que se adapta ao sombreamento, tá certo? Bom, na sequência, nós observamos aqui exatamente a atividade metabólica, não é? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a fotossíntese, ou seja, toda a produtividade agrícola, seja do café, seja dos citros, seja da soja, ou do milho, ou da pastagem, é dependente desse processo vital, que é a fotossíntese. Na sequência, nós observamos aqui exatamente um processo simplificado da fotossíntese, onde nós temos, do lado esquerdo, a fase luminosa, que é a radiação solar que está incidindo ali na coloração verde, que são os cloroplastos, que representa o cloroplasto, e a gente tem aí a clorofila. E do lado direito, representa a fase bioquímica, onde no canto lá em cima, na parte superior, nós temos a entrada de CO2. Então, esses dois processos, eles devem ocorrer o quê? De forma simultânea. Não há possibilidade de separar. Então, tem que estar tendo uma absorção de luz e tem que estar tendo entrada de CO2. O que acontece quando você tem somente a chegada de luz, a incidência de luz na planta e não tem a entrada de CO2? Aí começa o problema de escaldadura, tá certo? Porque o processo fotossintético está ocorrendo de forma desequilibrada. A fase luminosa está ocorrendo, mas a fase bioquímica não está ocorrendo. E isso, a célula começa a entrar em colapso, tá certo? Na sequência, nós observamos aqui a importância, novamente, dessas folhas, né? Então, a gente tem uma expansão foliar muito mais intensa no período de outubro, onde eu tenho folhas de até 55 centímetros quadrados, com incrementos semanais de 9,2 centímetros quadrados. Enquanto que em julho, que é o momento que nós estamos passando, agosto, a área foliar ela é muito reduzida. E o incremento dessa área foliar também é muito pequeno, né? Isso, claro, é em função da radiação, da pluviosidade que não existe praticamente nesse momento, e as temperaturas, elas são estressantes, ou seja, ora elas estão muito quentes, ora elas estão muito frias. Então, a própria amplitude térmica, como a gente vai falar na sequência, a importância disso aqui, que compromete o desenvolvimento das folhas. E a área foliar também, ela também é influenciada pela quantidade de chuva, pela quantidade de água, né? Então, a gente tem aí 32 metros quadrados numa planta, numa média geral por planta, enquanto que na estação de seca ela cai para 12 metros quadrados. Ou seja, a capacidade de absorção de CO2, a capacidade de realização de fotossíntese também está sendo restringida por essa desfolha, que muitas vezes a gente associa muito a essa questão da escaldadura. E aí, nós temos aqui frutos, são drenos muito fortes de carboidrato, e os desfolhamentos são mais severos durante a frutificação e a colheita. Então, se eu tiver uma desfolha muito antecipada à colheita, ainda, por exemplo, quando o fruto está verde, está em processo de enchimento, certamente que eu vou comprometer a qualidade do café, tanto em termos de granação, em tamanho de grão, em tamanho de peneira, quanto em relação à qualidade, porque não vai ocorrer o acúmulo de açúcares. Então, quanto maior a retenção foliar, você tem um maior rendimento na produção de café, ok? Na sequência, nós temos aqui a taxa de assimilação de CO2. Então, eu tenho aqui, na verdade, uma redução em função do incremento do estresse hídrico. Então, eu tenho 1,6 gramas por metro quadrado por hora sendo processado pela planta de carboidrato, ela tá fabricando isso, olha, 1,6 gramas por hora, certo? Quando eu tenho uma condição de umidade, né, de 0,6 a menos 1 megapascal no solo, ou seja, um solo com capacidade de campo, próxima capacidade de campo. E cai pela metade para 0,8 gramas, quando eu tenho um estresse hídrico já estabelecido na cultura, de menos 2,8 a menos 3,5 megapascal. Isso é uma condição de estresse bastante elevada. Então, vejo que a fotossíntese já cai. Por quê? Porque o estômago fechou. Então, não há a produção, não vai estar ocorrendo a produção de fotoassimilados. Tá certo? A temperatura ideal gira em torno de 24 graus, a luminosidade 300 micromols, certo? Que é uma luminosidade não tão intensa,
né, porque nos trópicos pode atingir até 2.500, e isso é um fator de estresse, esse excesso de luminosidade que nós temos, né, no momento agora, como nós não estamos tendo nublagem, deve estar alcançando em torno de 2.000, 1.800 a 2.000 micromols nas horas mais quentes do dia, ok? Na sequência, nós temos aqui, né, os componentes de produtividade. Então, só para resumir, não é, que a produtividade ela é construída pelo número de plantas por hectare, pelo número de gemas na planta, pelo número de frutos no nó, pelo peso desses frutos, pelo peso da semente, né, e em relação ao fruto. Então, os fatores que nós temos aí, né, os fatores ambientais, fatores estresse, por exemplo, né, eles podem comprometer o processo fotossintético, tá certo? Então, o foco é fotossíntese, que você vai garantir tendo uma área foliar, você vai garantir uma boa relação fonte-dreno, ou seja, fonte é a folha, dreno são os frutos. Então, quanto eu tenho que manter esse equilíbrio de folha produzindo comida para o dreno, que é o fruto de café. E aí a gente alcança, né, tanto qualidade como produtividade na cultura, ok? No próximo slide, aqui a gente observa muito bem, né, o que vem a ser fonte, são as folhas, representam a fonte. E o dreno já são as gemas, as flores e os frutos. Eu só consigo estabelecer dreno, eu só consigo fazer com que ocorra pegamento, fixação, transformação de flor em frutos de café, desde que eu tenha fonte. Raramente vai existir nós, né, dos ramos plagiotrópicos do cafeeiro, com frutos, se você não tiver pelo menos uma folha naquele nó, porque cada nó de folha tem dois pares, né? Desculpe, tem um par de folhas, são duas folhas. Então, ali, sempre é garantido a presença de frutos desde que eu tenha folha. Se eu começar a ter uma desfolha antecipada ou uma desfolha no momento do florescimento, o abortamento de flores já é muito intenso, muito elevado, tá certo? Vamos lá? O estresse, né? O que nós definimos como estresse? Todo organismo vivo, ele passa por uma condição de estresse. O que é o estresse? É um desvio significativo das condições de ótimas para a vida. Toda vez que eu comprometo, não é, essa condição ótima do desenvolvimento, né, ou da vida dos organismos, eu estou numa condição de estresse. E esse estresse ele pode variar de níveis, né, de reversíveis a irreversíveis. Numa planta, quando eu tenho uma condição de estresse reversível, tudo bem, eu posso estabelecer um manejo para que essa planta ela não tenha, né, uma perda muito grande de produtividade e perda de qualidade. Quando esse estresse é irreversível, não existe milagre, tá certo? Então, nós estamos trabalhando com manejo fisiológico, a ideia é trabalhar com manejo fisiológico, pensando num estresse reversível. É esse que vai comprometer, não é, de forma significativa e que nós conseguimos, não manejar. O estresse reversível é aquele que, se eu tiver a seca de um ano, obviamente, nenhuma planta ela vai resistir e vai acabar morrendo. Né? Vale lembrar que, na verdade, eu falei de manejo fisiológico, um manejo diferenciado. Isso aqui, na verdade, é para complementar os outros manejos que já são realizados. Então, o agricultor ele faz o manejo nutricional, o manejo de água, o manejo de pragas, o manejo de doenças. Por que não estabelecer o manejo fisiológico? Não é? Então, o manejo fisiológico ele deve ser estabelecido em todas as culturas. Isso representa o afinamento, não é? A parte mais fina, a finalização daquilo que a gente quer produzir. Aqui que está o diferencial. Nesse próximo slide, nós conseguimos observar, né, o quão os estresses abióticos comprometem a produtividade das culturas. Aqui não está, né, é uma publicação do livro de fisiologia de bioquímica de plantas, né, um livro de fisiologia vegetal e bioquímica de plantas, na publicação de 2000, que várias empresas utilizam esse slide. E é muito interessante, por quê? Porque ele é muito drástico. O que ele mostra em laranja, ele é exatamente aquilo que se perde com o estresse abiótico, tá certo? Olha, se a gente pegar, por exemplo, o milho, né, o quanto ele poderia alcançar, em média,
não é? Se a gente conseguisse manejar muito bem essas perdas pelos fatores abióticos, ele pode chegar aí a quase 20 toneladas por hectare, sendo que a média real, ela gira em torno de 4 mil quilos por hectare, que está em verde. E que, esse é um ponto interessante, que o manejo de pragas e doenças, ele contribui em relação à barra verde, em relação à barra laranja, muito pouco. Ou seja, que nós já dominamos, na verdade, pragas e doenças, né? Então, praticamente todas as pragas e doenças existem soluções, exceção algumas aí que a gente não resolveu ainda. Porém, o que mais vem e retira a produtividade das culturas está relacionado, né, às perdas por fatores abióticos, ou seja, os fatores de estresse que vão incidir sobre as culturas, tá certo? No próximo slide, a gente mostra aqui, né, os exemplos de fatores de estresse. Aqui existe uma gama de fatores de estresse, obviamente que existe muito mais, né? Mas quando a gente fala em fator de estresse, nós pensamos aí em estresse hídrico, nós pensamos em estresse hídrico, nós pensamos em altas temperaturas. Mas olha a quantidade que se tem de fatores de estresse. E o mais importante disso é que não existe a ocorrência de um único fator de estresse. Geralmente, vários fatores de estresse ocorrem sobre as culturas simultaneamente, não é? Então, ao amanhecer, você já tem uma baixa temperatura, uma baixa luminosidade, por exemplo, baixa disponibilidade de água no solo, quer dizer, ventos, não é? Então, essa gama de fatores de estresse é que vão atuar sobre a sua cultura, sobre a cultura do cafeeiro, né, e reduzir o seu potencial produtivo, tá certo? Na sequência, a gente observa aqui, né, um comparativo de um ramo plagiotrópico de café altamente estressado. Então, isso aqui, do lado esquerdo, isso aqui não é deficiência nutricional. Isso aqui é a efetividade da consequência de um estresse climático. Ou seja, um fator de estresse aqui de falta de água e a temperaturas elevadas levou à formação de escaldadura. Ou seja, a planta, a folha, ela começa a perder a cor verde. Essa descoloração, essa perda, não é? Essa perda da clorofila, do pigmento verde da planta, é causado pelo fator de estresse que a gente vai entender na sequência. Ou seja, a destruição dos cloroplastos e clorofila, como mostra esse comparativo do segundo desenho aqui, da segunda fotografia do lado direito, né, onde eu tenho uma folha mais verde e uma folha descolorida. Isso não é deficiência de nitrogênio. Isso aí não é deficiência nutricional. Isso aí é o efeito do fator de estresse. Já é uma consequência da ação do fator de estresse, que neste caso específico aqui é a deficiência hídrica, falta de água no solo e temperatura elevada, ok? No próximo aqui, nós podemos observar o seguinte: os produtos do estresse. O que a planta produz? Então, existe o fator de estresse, vai incidir sobre a planta, e aí ela vai começar a produzir alguns componentes, como nós também, não é? Nós, sob a condição de estresse, nós começamos a produzir substâncias químicas que podem nos matar. Então, tem pessoas que levam um susto, tem uma carga de adrenalina muito forte e morre. Quer dizer, o próprio organismo, ele produz substâncias tóxicas para ele mesmo. E as plantas também produzem etileno, produzem ácido abscísico, produzem malondialdeído, que é uma substância indicativa de estresse. E o mais importante que a gente chama atenção aqui são os radicais livres, que está em vermelho ali na última linha. O que são os radicais livres? São esses componentes, né? O próprio oxigênio, água oxigenada, hidroxilas, que são componentes corrosivos. A planta produz água oxigenada. Nós conhecemos a água oxigenada. A água oxigenada ela é corrosiva. Então, ela ataca as estruturas e começa a perder cor. Por isso que a folha começa a perder, descolorir, levar a clorose e necrose. E aí a gente chama de escaldadura. Então, esse é um fator, não é? É um visual, um efeito visual do ataque dessas substâncias, desses radicais livres, que são produtos de uma planta estressada, que vai atacar a própria estrutura da planta. E nós chamamos aí de estresse oxidativo, não é? Ataque de radicais livres, tá certo? Na sequência, nós temos aqui, então, esse esqueminha aqui, apesar de estar em inglês, isso aqui é uma célula, tá? A parede em azul, e todas essas figurinhas em vermelho significam os radicais livres. O estresse oxidativo, destruindo
todas as partes da célula, certo? Isso é muito importante, nós entendemos o fator de estresse. Então, essas figurinhas aí, água oxigenada, O2, OH, não é? São componentes produzidos pelos fatores de estresse, que vão começar o quê? A destruir as estruturas celulares, ok? Na sequência, nós temos aqui, então, olha, o que ele pode destruir? Então, você tem destruição das enzimas. O metabolismo da planta, ele é construído em cima de enzimas, que são proteínas. Esses radicais livres destroem todas essas enzimas da fotossíntese, por exemplo. Ou seja, a planta não vai mais realizar fotossíntese. Só aí a gente já justificaria o entendimento de um fator de estresse. E aí tem, né? O desequilíbrio hormonal. Você tem uma redução significativa de citocinina, que é um hormônio fundamental para o desenvolvimento vegetal. Destruição de membranas, destruição de cloroplastos, destruição de clorofilas A e B, abortamento de folhas, flores e frutos, deficiência nutricional, paralisa o crescimento e perda da capacidade produtiva. Tá? Então, é uma sequência de problemas que são desencadeados pela produção de radicais livres causados pelos fatores de estresse, ok? Que nós chamamos aí, então, de estresse oxidativo, tá? Na sequência, nós temos aqui um exemplo, né, que mostra, tanto em laranjeira, olha, uma planta nova de laranjeira do lado esquerdo, com um estresse oxidativo. Ou seja, está faltando água no solo, temperatura elevada, umidade relativa do ar baixa, não é deficiência nutricional isso aqui. Já é uma consequência do estresse que essa planta está passando. E aqui no café é a mesma coisa, né? Essa descoloração, dá para a gente perceber aqui um amarelecimento e já uma necrose, né, amarronzada, que mostra exatamente isso. Representa o ataque dos radicais livres produzidos pelo fator de estresse, ok? No próximo slide, esse slide é bem interessante, né, que mostra aqui o que a maioria das pessoas conhecem, não é? O que está em círculo vermelho significa os estresses abióticos e lá embaixo reduz a produtividade. E no meio disso existe, né, todo um metabolismo vegetal. O que eu chamo a atenção aqui para a gente, não é porque isso aqui é de um trabalho científico, eu não quis nem traduzir para a gente entender, para mostrar a fonte, né, a importância disso, que vários artigos científicos demonstram a importância de você trabalhar com manejo nutricional fisiológico. E os círculos verdes nessa figura representam onde nós, que trabalhamos com manejo, podemos atuar. Então, aqui do lado esquerdo, a gente tem a clorofila. Então, a gente consegue aumentar a clorofila, pensando já em manejo com bioestimulantes. Tá certo? Então, coloca essa palavrinha já que a gente vai entrar na apresentação. Quando eu faço manejo com bioestimulantes, é possível alterar de forma positiva o metabolismo das plantas. Aonde tem círculo verde é onde eu consigo manejar de forma positiva. Aumentar ou preservar clorofila, certo? Lá no meio, abertura dos estômatos. Veja só, mesma condição de estresse, os bioestimulantes favorecem a abertura dos estômatos e a fixação, certo, do CO2. Então, a planta ela continua o seu processo metabólico. Aumenta a assimilação e aumenta a fotossíntese, que aumenta a produtividade. E o último círculo do lado direito mostra claramente o que é a importância das enzimas antioxidativas. Todas as plantas produzem enzimas antioxidativas. O que nós podemos contribuir bioestimulantes de boa qualidade conseguem estimular a planta a produzir mais essas enzimas, tá certo? Como é que eu sei isso? Porque nós procedemos análises enzimáticas, certo? Aqui no laboratório nós conseguimos fazer análises enzimáticas e detectar que uma planta que está sob aplicação de bioestimulante, ela produz mais essas enzimas. E aí a gente percebe, por exemplo, uma planta mais verde. Ah, mas esse efeito verde é importante? É fundamental, porque se a planta está mais verde, ela está metabolicamente mais ativa, ok? Bom, na sequência, é só para mostrar aqui, não é? Como é que você afirma categoricamente? Porque, não é? Nós temos aqui equipamentos que realmente conseguem mensurar, fazer como se fosse um raio-x, uma ressonância dessas plantas, não é? Num linguajar simples. Eu consigo o quê? Detectar como é que está o metabolismo da planta lá no campo. Como é que está a fotossíntese, como é que está a condutância estomática, se ela está com o estômago aberto, se ela está com o estômago fechado, como é que está o teor de clorofila, como é que está a fixação, não é? Como é que está a fixação de CO2,
Aí eu posso abrir mão de coleta de material para fazer análise de nutrientes, eu levo para o laboratório isso, coleto material para fazer análise de enzimas, né? Então a gente consegue fazer um diagnóstico fisiológico das plantas. E é por isso que é importante, né, a gente entender que o manejo fisiológico ele é fundamental para o estabelecimento, para que a gente consiga minimizar, né, os impactos com os estresses, ok? No próximo slide, a gente vai começar, então, a falar um pouquinho sobre a ação dos bioestimulantes no metabolismo vegetal e no combate aos efeitos dos estresses. Nós não conseguimos combater o estresse, mas nós conseguimos combater o efeito negativo desse estresse, certo? Para que a gente tenha uma manutenção de produtividade, para que a gente tenha também manutenção de qualidade, tá certo? Na sequência, eu tenho umas perguntas para fazer para vocês, não é? Primeira pergunta, é tecnicamente possível combater os estresses climáticos? Não, não é possível. Nós não combatemos a seca, nós não combatemos a incidência, alta incidência luminosa, nós não combatemos os ventos, nós não combatemos a baixa umidade relativa do ar. Ah, mas eu faço irrigação. Você reduz um único fator, que é a água. Né? O único problema que é a falta de água, mas a umidade relativa do ar vai continuar baixa. Nós estamos falando isso em campo aberto, tá? Nós não estamos falando isso em ambiente protegido. Segunda pergunta, é possível combater ou minimizar o efeito desses estresses nas plantas? Sim, é possível. Por quê? Porque se eu trabalho com bioestimulantes, os bioestimulantes têm essa capacidade. Então, a literatura mundial, ela já embasa com centenas e centenas de artigos científicos que mostram a efetividade da ação desses bioestimulantes, tá certo? E de que forma seria possível acontecer isso? Então, eu vou explicar para vocês de uma forma resumida a partir do próximo slide, não é? Então, aqui a gente tem 5 pontos de ação, pelo menos 5. Como é que eu consigo, com a aplicação de um bioestimulante, aliviar o efeito dos estresses? Primeiro, inativação por reação química. Eu vou ver, já vamos começar no próximo slide, que eu vou mostrar para vocês, então, essa inativação por reação química, tá certo? Então, nesse slide aí, a gente tem o seguinte, olha, inativação de radicais livres por reação química. O que significa isso? A aplicação do bioestimulante, ele vai ser absorvido pela planta, vai reagir com os radicais livres, produzindo substâncias neutras. Pronto. Teve o efeito. O efeito foi combater os radicais livres. Tá certo? Então, por reação química direta, o simples fato da presença do bioestimulante sendo absorvido pela planta, essa planta ela vai reduzir os seus radicais livres, porque há uma reação química direta e produz substâncias inertes e água. Pronto, então nós já resolvemos o problema. Segundo, no próximo slide, nós temos aqui a inativação desses radicais livres pelas enzimas antioxidativas. Já mencionei naquele slide lá complicado do artigo científico, né? A presença de enzimas antioxidativas destrói os radicais livres. Então, por isso que nós chamamos de enzimas antioxidativas. Está aqui, superoxidase, a glutatione, a peroxidase e a catalase. São nomes estranhos, porém, são nomes fundamentais aí. Essas enzimas, vejam, elas convertem todos esses radicais livres aqui em água, que é o final. A água não é tóxico. Pronto. Resolvemos o problema também do estresse. Tá certo? Então, essa é uma maneira. E como é que eu posso? Através do bioestimulante, porque o bioestimulante estimula a produção das enzimas. Então, se eu tenho um bioestimulante, produz mais enzimas, essas enzimas vão atacar os radicais livres, inativando-os, produzindo somente água, né? Finalizando aí com a produção de água no tecido vegetal. Próximo slide mostra a importância dos micronutrientes no efeito desses estresses. Então, veja, a bolinha vermelha, sem zinco, eu desço para baixo, peroxidação de lipídios e degradação hormonal de auxina. Inibe o crescimento das brotações. No verdinho lá em cima, se eu tenho o zinco, ele auxilia na construção, na produção das enzimas também. Veja que interessante, não é? Então, o bioestimulante, ele estimula a planta a produzir enzimas. E a enzima, ela é construída com os micronutrientes. Então, não basta eu estimular ela a produzir enzimas, se eu também não tenho micronutrientes. Então, os micronutrientes também auxiliam aqui nesse processo de desintoxicação, certo? Produzindo mais enzimas também e
chegando, produzindo água. De novo, consegui neutralizar, tá certo? O quarto, no próximo slide, nós chamamos de osmoproteção. O que vem a ser a osmoproteção? É a proteção promovida por solutos orgânicos presentes nos bioestimulantes. Então, se eu tenho, por exemplo, glicina betaína, é um produto do bioestimulante. Os componentes dos extratos de alga são bioestimulantes, certo? Os aminoácidos são bioestimulantes. Extratos, componentes que estão presentes em extratos vegetais também são bioestimulantes. Então, o que eles fazem? Eles protegem a estrutura, certo? Impedem que os radicais livres venham e destruam, como está na figurinha na parte de baixo. Na parte de cima, em laranja e amarelo, está sendo protegida a estrutura, a proteína, a enzima. E embaixo, não tem essa proteção. Ou seja, os radicais livres, os íons metálicos, conseguem ali degradar essa estrutura, tá certo? Então, a quarta importância da gente ter a bioestimulantes no processo de desenvolvimento da planta. Próximo slide mostra aqui a osmorregulação. O que vem a ser a osmorregulação? Isso aqui também está no livro de Fisiologia Vegetal, onde eu tenho duas plantas, certo? Uma murcha e uma túrgida. Ambas estão na mesma condição de solo, com menos 1,2 megapascal. Uma murchou, a outra não. Por quê? Aquela que não murchou, ela está com uma concentração de solutos internos muito maior do que aquela que murchou, certo? Ou seja, quem são esses solutos? Pode ser açúcares, não é? São solutos orgânicos. Podia ser o potássio? Pode, mas o potássio é um sal. Pode ser solutos orgânicos, mas aqui nós estamos pensando em quê? Em solutos orgânicos que eu estou aplicando, não é? Que a planta absorve, que não é o açúcar. Então, a maior absorção que ela tem é de solutos orgânicos presentes nos bioestimulantes, tá certo? E aí, essa planta, ela consegue reter mais água. Ela retendo mais água, ela fica túrgida. Se ela fica túrgida, ela continua o processo metabólico, ela continua fazendo fotossíntese, como nós vemos aqui do lado direito, não é? Duas plantas. Aqui foi um experimento que eu fiz com os meus alunos, mostrando o seguinte: ambas no mesmo solo, mesmo tamanho de vaso, tá certo? O que aconteceu com uma planta? Aí 2 dias sem água nesse vaso. Só que a planta do lado direito estava recebendo bioestimulante e a planta do lado esquerdo não. Então eu tirei a água, a planta do lado esquerdo murchou uma rapidez muito maior em relação à planta do lado direito. Ou seja, essa planta do lado direito recebeu bioestimulante, certo? Mesmo nessa condição de seca. Então, eu consegui repetir exatamente essa figura que estava no livro de fisiologia. E se esse estresse continuar? É obviamente que essa planta também vai murchar, mas ela já está tendo um ganho em relação a essa que murchou, porque ela continua o seu processo metabólico, continua realizando fotossíntese, ok? Bom, passando para o próximo aqui, uma visão geral foi um ensaio de pesquisa que mostra, então, não é? Plantas não tratadas e plantas tratadas, tá certo? Então, de uma forma geral, as plantas não tratadas com bioestimulantes estavam muito mais murchas em relação às plantas tratadas, tá certo? No próximo slide, a gente mostra aqui, né, os osmorreguladores, e essa figura é bem interessante. Foquem no ponto que está escrito GB. GB significa glicina betaína. A glicina betaína, geralmente, é um componente de bioestimulantes, tá certo? Então, bioestimulantes que têm glicina betaína, elas são muito potentes, olha, para combater os radicais livres. É o que nós estamos mostrando até agora, não é? Então, isso aqui é de uma publicação, certo? Científica. Então, existem centenas de trabalhos científicos que comprovam o efeito da glicina betaína, não é? Que está presente num bioestimulante, tá certo? E que combate os radicais livres. Então, essa é a efetividade, né? Como é que um bioestimulante consegue manejar o estresse? Na verdade, é dessa forma. Então, ele consegue o quê? Destruir os radicais livres produzidos no fator de estresse, tá certo? No próximo slide, nós também chamamos a atenção, né, para os nutrientes como bioestimulantes. Por quê? Porque eles atuam em todo o processo fotossíntetico na fisiologia da planta. Então, se eu não tiver micronutrientes, eu não tenho, não é, o processo fotossintético. Se eu não tiver micronutrientes, eu não tenho formação das enzimas antioxidativas, principalmente o ferro, o manganês e o cobre, certo? No transporte de elétrons na fotossíntese tem que ter ferro, cobre e zinco, certo? Na formação de membranas, boro e zinco.
no desenvolvimento reprodutivo das culturas, no florescimento, na polinização, na fixação, precisa de cobre, manganês, zinco e boro. Então, é possível considerar também micronutrientes como bioestimulantes, porque eles atuam efetivamente no metabolismo das plantas, tá certo? Então, aqui nós fechamos os 5 itens, né? As 5 maneiras de como os bioestimulantes atuam, tá certo? Muito bem. Um problema técnico aqui. Então, dando sequência nessa explicação dos bioestimulantes, não é? Quais seriam todos esses efeitos dos bioestimulantes sobre os vegetais? Então, combate e minimiza efeitos dos estresses, bioestimulação, proteção e elevação da atividade fotossintética. Por quê? Porque há uma preservação de clorofila, certo? Maior condutância estomática, tá certo? Regula a parte hormonal, ou seja, um balanço hormonal adequado, tá? Então, nós vamos ter aqui enraizamento e processos de abscisão foliar e abscisão floral, tá certo? No próximo slide, nós observamos aqui, exatamente na cultura do café, certo? O que nós temos aqui? Nós temos plantas tratadas do lado esquerdo, plantas não tratadas que não receberam, não é, aplicação de bioestimulante, certo? Em pré-florada. E do lado direito, nós temos ramos de cafeeiro, de plantas de café, que receberam. Então, apesar de ambos os ramos estarem com bastante redução no enfolhamento das plantas, nós percebemos, né, que as ramas do lado direito tem uma condição, né, de metabolismo maior, ramos mais verdes, folhas mais verdes, né? E isso garante o quê? Que a fotossíntese ela continue, certo? Ocorrendo ali nessas folhas, tá certo? No próximo slide, certo? Nós temos aqui, então, os efeitos fisiológicos negativos do estresse, ou seja, estresses abióticos, seca, inundação, temperatura, todos esses fatores negativos que vão comprometer água, metabolismo e desenvolvimento da planta. Tudo isso vai me levar ao quê? A uma redução no rendimento e qualidade. No slide seguinte, ao contrário. Então, a gente tem aqui compostos orgânicos, que são encontrados em bioestimulantes, não é? Glicina betaína, aminoácidos, extratos vegetais, polifenóis, nutrientes de uma forma geral, também atuam na água, no metabolismo e no desenvolvimento dessas plantas. E vão me promover aqueles efeitos que nós já comentamos, tá certo? E que vai me estimular maior rendimento e maior qualidade. Então, essa é a grande importância da aplicação, né, dos reguladores, dos bioestimulantes no manejo das culturas. No próximo slide, então, a gente realmente foca nos modos de ação dos bioestimulantes, não é? Quando eu aplico numa planta, o que acontece? Maior absorção e translocação de nutrientes. Isso a gente comprova com análise nutricional de folhas, de frutos, tá certo? De café. Regulação da expressão gênica, ativação do metabolismo do nitrogênio, solubilização de fósforo nos solos, certo? Ativação hormonal. Então, quase que os bioestimulantes têm um efeito que imitam, não é, a aplicação de hormônios vegetais nas plantas. Maior equilíbrio hormonal, não é? Ativação e preservação enzimática e formação dessas enzimas, como vimos também. Combate aos radicais livres, como foi visto. Maior eficiência do uso da água, ou seja, plantas mais túrgidas conseguem segurar, reter mais água. Osmorregulação, osmoproteção e incremento no metabolismo vegetal. E aí, no próximo slide, nós observamos os efeitos fisiológicos. Aquilo que realmente eu quero, o que está acontecendo na planta, né? O que está acontecendo? Desenvolvimento radicular, absorção de água e nutrientes, certo? Preservação dos cloroplastos e clorofila, tá? Preservação dos cloroplastos e clorofila. Maiores taxas fotossintéticas, incremento na disponibilidade de nutrientes, estabilização de relação fonte-dreno. Então, folha, fonte, dreno, flores e frutos. Redução da senescência, quer dizer, eu reduzo a desfolha. Aumento do desenvolvimento vegetativo. Efeito priming, isso é muito interessante, né? Preparar a planta para o estresse.
Bioestimulantes são mais efetivos quando são aplicados antes do estresse. Por quê? Porque eu sei que vai vir um estresse hídrico, nós sabemos que as plantas vão passar por um período aí de sofrimento, nesse período aí de falta de água, né, no período do inverno, início da primavera. Então, se eu for aplicando bioestimulantes previamente, não é, de forma preventiva, esses efeitos eles vão ser consolidados na planta. Não adianta eu aplicar agora, no momento de seca, com uma baixa umidade relativa do ar, tá? Bioestimulante não faz milagre. Ele vai te auxiliar a planta no seu metabolismo, na preservação desse metabolismo, mas aplicado de forma preventiva. Resistência induzida a patógenos, maior quantidade de água na planta, maior acúmulo de reservas, fixação de flores e frutos e acúmulo de açúcares, tá certo? No próximo slide, só um overview aqui da classificação dos bioestimulantes, não é? Então, nós temos aqui as fontes de bioestimulantes, são componentes orgânicos, né? Extratos de algas, extratos, né, de microalgas, extratos vegetais, aminoácidos, glicina betaína, úmicos e nutrientes são classificados, né? Micro-organismos também estão dentro dessa classe de bioestimulantes, que, na verdade, no Brasil, não é? Nós chamamos de biofertilizantes, tá certo? Tecnicamente bioestimulante, mas no Brasil a legislação ela permite que a gente chegue até biofertilizantes. Então, esses componentes bioestimulantes entram dentro dessa classe, né, da legislação brasileira como biofertilizantes, que não tem nada a ver, por exemplo, com produtos químicos, não tem nada a ver com hormônios vegetais, certo? Que está dentro de outra classificação, ok? No próximo slide, a gente explora o seguinte nesse slide aqui, que, na verdade, não é o extrato de alga que vai fazer um efeito na planta, mas sim os seus componentes que tem dentro dele, tá certo? Então, por exemplo, a glicina betaína está citada aqui, que a gente já falou. Então, olha lá, redução da degradação da clorofila. Então, são os componentes desses bioestimulantes que são ativos, ou chamamos de bioativos. Né? Um outro exemplo aqui, polifenóis, tá? São, olha, moléculas sinalizadoras de substâncias de defesa. Então, eles estão presentes no extrato de alga. Então, o bioestimulante, o composto bioestimulante, geralmente ele tem, não tem só uma única substância, né, bioativa. Então, é uma composição extremamente diversificada, que muitas vezes nem a gente não consegue nem identificar o que tem ali, mas aqui a gente vê esses efeitos e sabe da capacidade, né, de ativação desses produtos. No próximo slide, então, é só para mostrar aqui, né, uma grande ação, né, as funções dos aminoácidos aplicados como bioestimulantes. Tá? Então, cada aminoácido tem o seu papel, tá certo? Cada aminoácido tem, por exemplo, precursor da clorofila, então é a glicina. Então, é importante que você tenha, por exemplo, aminoácido que tem a base de glicina, que também auxilia na formação da clorofila na planta e mantém a coloração mais verde. Né? Ao primeiro lá, a prolina, que é um agente anti-estresse. A prolina é um aminoácido extremamente importante para combate aos estresses. Tá? Então, só para a gente ter esse overview aqui. No próximo slide, a partir de agora eu vou mostrar para vocês, né, começar a mostrar aqui, um resultado de pesquisa que foi feito na cultura do café, exatamente para avaliar o efeito do bioestimulante Crop Mais aplicado na fase reprodutiva do cafeiro. E essas consequências que nós tivemos. Tá certo? Então, foi um ensaio de pesquisa desenvolvido aqui no estado de São Paulo, tá certo? Então, nós temos aqui no próximo slide um overview das plantas, né, que foram submetidas aqui, aqui já estava novembro, já estava no pleno florescimento, e a aplicação ela começou no pré-florescimento. No próximo slide, a gente observa, foram ramos demarcados previamente para fazer a contagem desses frutos, né, nos ramos marcados, para que a gente fizesse a determinação do abortamento. Então, o quanto tem de flores e o quanto tem de fruto, para a gente calcular o abortamento. No próximo slide, aqui representa uma imagem, não é, com câmera termal, que também indica, não é, se uma planta está mais estressada ou menos estressada. Então, se a gente observar, o tratamento 1, existem folhas muito mais vermelhas, certo, que representa a testemunha, em relação aos outros tratamentos. Tá? Principalmente em relação ao tratamento 2, que tem muito menos folhas nesse tom avermelhado. Então, essa câmera termal infravermelho, ela tem a capacidade de também ser um indicativo. Mais uma ferramenta que a gente consegue utilizar
para identificar se a planta está passando por estresse ou se a aplicação de bioestimulante realmente aliviou o estresse, tá certo? No próximo slide aqui já é o efeito da produção, né, da aplicação, onde a gente tem aqui uma quantidade, no próximo slide aqui, uma quantidade, né, os dados que mostram exatamente a quantidade de nós, tá certo? A quantidade de nós que a gente tem nos ramos plagiotrópicos. Então, houve um incremento significativo no número de nós, porque houve um crescimento desses ramos plagiotrópicos, tá? Então, isso aqui esse ensaio iniciou-se em 2018, com colheita em 2019. O número de nós também se estabeleceu em maior quantidade, pelo menos um nó aí, na média um nó e meio, tá certo? E o comprimento, ele não teve um comprimento tão significativo. Então, houve o crescimento, mas com a formação de número de nós, tá certo? E isso é importante porque a quantidade de nós ele vai representar a produtividade sempre no ano seguinte, tá? No próximo slide aqui, então, a gente tem o cálculo do abortamento. Então, houve uma redução no abortamento com maior pegamento de flores e formação de frutos e que me convergiu aqui para a maior produtividade em café-grão, tá? Em sacos por hectare. Então, tudo isso aqui já já está embasado fisiologicamente, tudo que foi falado nessa breve apresentação, não é? Onde que os bioestimulantes eles conseguem auxiliar a planta à sua manutenção. Então, desde a questão do enfolhamento, da fixação, do pegamento, da fotossíntese, dos alívios de estresse, tudo isso vai se somatizando, não é? Porque aqui foram realizadas 4 aplicações, tá certo? E aí essas aplicações elas foram auxiliando, construindo essa produtividade, né, ao longo do desenvolvimento da planta, tá? No próximo slide, só para mostrar para vocês aqui, essa é uma foto bem interessante, né, que já é um resultado de uma pesquisa mais nova ainda, que eu estou desenvolvendo. Foi feita a aplicação, né, antes do início das secas, o ano passado, e aí começou a vir o período de estresse hídrico. Isso aqui em agosto, setembro do ano passado. E foi feita a aplicação de bioestimulante antes. No tratamento 1, não foi aplicado bioestimulante. Vejam como as folhas estão, né, com esse sintoma de ataque de radicais livres, que falamos de escaldadura. E que as folhas velhas do tratamento 5, né, coletadas o mesmo padrão de folhas, só que em tratamentos diferentes, já não apresentava esse sintoma bastante, né, expressivo do estresse hídrico, da temperatura, da luminosidade, tá? Então, já é um efeito, né, de preservação de material vegetal, de biomassa, que vai me garantir uma maior atividade metabólica das plantas do cafeeiro, tá certo? Também isso aqui com aplicação de bioestimulante, tá? No próximo slide, a mesma coisa, não é? Então, a questão do crescimento. Então, a gente percebe também esse desenvolvimento, porque é bioestimulação. Então, bioestimulante tem essa capacidade de bioestimulação, promover crescimento de ramos, tá certo? E aqui no próximo slide, a gente começa a ir finalizando, tá? Só para a gente entender um pouquinho mais e reforçar esses conceitos, não é? Onde eu tenho aí a ativação dos bioestimulantes? No desenvolvimento vegetativo. Então, você tem fotossíntese, preservação de cloroplastos, alongamento celular, ou seja, crescimento, menor sintoma de deficiência nutricional, tá? Fixação de CO2, redução de efeito de herbicida, que é um ponto interessante que a gente tem que levar em consideração, não é? Porque eles também aliviam os estresses causados por herbicidas, tá? No próximo slide ainda, né? No desenvolvimento reprodutivo. Então, a gente tem uma ativação gênica também, na formação dessas enzimas, síntese hormonal, tá? Tudo que a gente foi falando, ó, absorção de nutrientes, osmorregulação, desenvolvimento reprodutivo, né? Translocação de açúcares. Todos esses pontos aí são muito importantes, fundamentais, também no desenvolvimento reprodutivo, com a aplicação de bioestimulantes, tá? No próximo slide já é um resumo finalizando. Se eu tenho plantas com maior fotossíntese, eu tenho plantas mais verdes, com maior acúmulo de reservas, certo? Consequentemente, maior enfolhamento de plantas, maior pegamento de flores,
maior pegamento de chumbinhos, maior desenvolvimento de frutos e sementes, maior enraizamento de plantas, plantas mais equilibradas, maior produção e qualidade. Tá? Então, o manejo nutricional fisiológico, ele vem, não é, para essa agricultura moderna, para todas as culturas, não só para café, mas para citros, para grãos, ele vem como uma ferramenta, suporte para todos os manejos, para todos os investimentos que já são realizados, né, nas diferentes culturas agrícolas. Então, vamos dizer que é o ajuste fino que está faltando para que a gente consiga ter incrementos, né? E no próximo slide, para finalizar, não é, algumas considerações finais aí, para ainda, não é, reforçar vocês. Primeiro, bioestimulantes atuam em toda a fenologia das culturas. Obviamente que, dependendo daquilo que você vai usar, existem posicionamentos aí, mas, na verdade, eles têm uma efetividade muito grande em todo o desenvolvimento das culturas, e também no café. Obviamente que eu não vou aplicar agora num período de estresse, né, num período, né, de seca muito intenso. Atuam no alívio dos estresses abióticos, já vimos isso. Contribuem para o manejo sanitário. Por quê? Existem vieses da literatura mundial, das pesquisas científicas, que eles auxiliam também na resistência induzida a pragas e doenças, tá certo? Então, tem muito trabalho em andamento, isso no mundo todo, para essa contribuição, né, dos bioestimulantes, de biofertilizantes, aí, auxiliando. Capacidade em ativação gênica, já falamos, promover efeitos fisiológicos desejáveis na cultura do cafeiro, tá? O desenvolvimento vegetativo e aspectos de produção. Há uma demanda de produtos de qualidade no mercado que garantam esses efeitos fisiológicos, né? Aí nós puxamos a questão de qualidade de bioestimulantes. Certamente, maior necessidade de entendimento do posicionamento desses bioestimulantes, para cada vez mais alcançarmos esses resultados que são desejáveis por nós, produtividade e qualidade, tá certo? E certamente, não é, como pesquisador, eu sempre afirmo isso aqui, não é? A grande necessidade de investimentos em pesquisa, não é? Focando cada vez mais o entendimento, não é, da fotossíntese mediante os estresses, não é? Como esses aliviadores de estresses estão atuando, não é? Então, a necessidade de a gente estar sempre trabalhando de uma forma mais efetiva, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Eu queria agradecer a FMC pelo apoio, né? Tá certo? Pelo apoio que tem dado aí para a gente, né, nos trabalhos, ok? Agradecer a todos aqui, peço desculpas pelos 4 minutos aí de interrupção que eu tive na internet aqui, tá certo? E estou à disposição, tá? Existem maneiras aí de vocês entrarem em contato para que a gente faça mais treinamentos, pesquisas, tá? Palestras, o que vocês precisarem, todos precisarem aí de visitas técnicas, apesar que nós estamos num momento ímpar aí da humanidade, mas é possível que a gente consiga aí estar juntos brevemente, ok? Uma boa noite a todos e até uma próxima.